Como que você deve proceder? Como você deve fazer a prova? Ou seja, aquele dia da prova, usar uma certa estratégia. Então, eu vou te contar a respeito disso, como é que eu doutrino os meus alunos, tá? Para que possam fazer uma grande prova. Então, fica até o final aí, que você vai ver que bacana esse tipo de estratégia que a gente elabora aqui, beleza? Você que vai assistir nosso vídeo, vai se inscrever no nosso canal, nos ajude, curta o vídeo, compartilhe. Com certeza, tem muito amigo teu que necessita ver e ouvir este áudio, esse vídeo, porque nem todo mundo tem estratégia. Eu digo que muita gente vai igual uma vaca louca para fazer a prova, que nem um doido, meu Deus do céu. Calma e elegância sempre. Curte aí, compartilha, manda para os amigos. Bom, moçada, professor Glauco Laser aqui, vou bater um papinho com vocês, muito simples, mas de extremada importância. E eu vou aqui referendar, inclusive, o meu pai, que em 1986 me perguntou: filho, você vai fazer a prova da UNB, né? Eu falei: vou, meu pai. Você já tem uma estratégia para fazer a prova? Eu falei assim: ué, estratégia para fazer a prova? Eu falei: senta aqui que eu vou te bater um papo, vou te ensinar. Então, desde esse dia que meu pai falou comigo, eu sempre oriento meus alunos a pensar que a prova é uma guerra. E você não vai para uma guerra sem uma estratégia, ou você, o inimigo, vai vencer você. Porque você não sabe como proceder em momentos difíceis ali dentro. Então, eu listei alguns tópicos aqui para vocês, para a gente bater um papinho. Primeira coisa, galera, essas provas militares, SpaceX, AFA, Escola Naval, Colégio Naval, primeiro são provas muito difíceis. Inclusive, num outro vídeo eu vou comentar com vocês a respeito dessas provas, o que eu acho de cada uma delas. Então, vocês vão ter esse vídeo bem bacana. E todas elas têm peculiaridades. Provas, algumas mais longas, algumas com mais questões, outras provas com menos questões e questões mais longas para você resolver. Tem prova que você não vai terminar, então você não tem que entrar em desespero porque ninguém vai terminar, porque ela é muito longa. E aí entra o bom fazedor de prova, que tem a estratégia de fazer a prova correta. Muita gente não. Muita gente chega e vai fazendo que nem um louco, não sabe onde é que começa e se apavora. É isso que faz a maior parte dos candidatos ir para a vala por não ter uma estratégia de prova. Tem muitos bons alunos, meus inclusive, que inclusive, apesar de terem um cognitivo muito grande, um intelectual muito grande, não tem o equilíbrio emocional e essa estratégia. Então, vamos falar da prova da própria da SpaceX, né? Nós temos aí 2 dias de prova. No primeiro dia você tem a famigerada redação, você tem história, você tem redação, física, química e a prova de português. No segundo dia você tem matemática, história, geografia e o inglês. Primeira coisa, se uma prova dessa tem peso, a primeira coisa é você dar atenção maior às matérias que têm pesos maiores, porque elas vão contar mais. Muita gente não sabe o que é uma prova ter peso 2. Uma prova ter peso 2 como uma prova de matemática é como se você fizesse 2 provas de matemática. E você vai repetir a mesma nota nessas 2 provas. Então, quer ver? Matemática tem peso 2, português tem peso 2, inglês tem peso 1,5 e a física tem peso 1,5. Então, na verdade, você faz história, uma prova, geografia, uma prova, química, uma prova, matemática faz 2 provas, português faz 2 provas, física você faz uma prova e meia, inglês você faz uma prova e meia, fechando 10. Por isso que você soma e divide por 10, é como se fossem 10 provas. Muita gente não sabe disso. E galera, olha só, às vezes você vai sair da prova com moral baixo. Poxa, acho que eu fui mal na prova. Galera, não é média, é mediana. O que isso significa? Muita coisa. Eu, quando eu comecei a acompanhar o concurso, moçada, a gente tinha que acertar no mínimo 60% de cada prova e, no geral, acertar mais de 50% das questões. Então, mudou tudo. Agora é mediana. O que isso faz? Corrige algumas injustiças de uma prova, porque uma prova muito difícil jogaria médias para baixo e muitos alunos não seriam aprovados. Então, dentro da sua estratégia, entenda que não adianta você sair da prova triste porque de 12 questões de física você acertou 5, acertou 6 e, poxa, é mediana. E se você é um bom aluno e você não foi tão bem, entenda que a maior parte das pessoas não deve ter ido bem também. Isso puxa mediana para baixo. Isso quer dizer o quê? Às vezes, vamos lá, de 12 questões de física, você é um bom aluno de física, vai tirar 10, tirar 9, de repente fez uma prova ruim e tirou 5. Pô, tô fora, que eu acertei poucas questões. De nada vale, porque a mediana é um dado estatístico, onde todas as notas serão colocadas num rol em ordem crescente ou decrescente, e a nota que tiver no meio é a mediana. Isso quer dizer, por exemplo, que as medianas, por exemplo, de física, está vindo 2, 2,5, 3. Quer dizer que de 12 questões,
50% acertou 2 questões, 3. Você acertou 5, você está bem acima da mediana. Então, uma das estratégias é não ficar apavorado com a prova que já passou, porque é mediana, não é média. Isso é muito importante que você entenda, beleza? Diferença entre média e mediana. A mediana veio para corrigir estatisticamente provas que não foram tão bem elaboradas ou provas distratoras, provas ou muito fáceis ou muito difíceis. Isso alinha quase todo mundo, entendi? Então fica essa dica, calma, isso faz parte da sua estratégia também, beleza? Um outro detalhe que eu vou dizer aqui também é que ter uma boa estratégia te faz ficar tranquilo para uma prova. Isso é muito importante, porque eu falo o seguinte, quando você tem uma estratégia bem traçada, você vai com o emocional pronto para a tua prova. Então, ter uma estratégia te traz para um psicológico bem bacana. Então, pô, eu fiz uma estratégia, já sei como que eu vou elaborar, como que eu vou proceder se eu não tiver um equilíbrio. Então, isso é fundamental. Então, ter uma estratégia para a prova é manter teu psicológico centrado. Inclusive, no momento que você tomar uma direta da prova na tua boca, você fala, opa, calma, levanta e pede arrego um pouquinho e parte de novo, combinado? Então, ter uma estratégia é de fundamental importância para você ficar tranquilo na tua prova, beleza? Mas vamos lá. Essa estratégia, galera, o que eu falo aos meus alunos? Dia de redação, sempre começar por redação. Sempre. Porque redação você não chuta. Redação você tem que fazer logo. Então, já pega a redação e faz logo. Eu sugiro que você nem passe o olho na prova objetiva. Olha a redação e coloca lá 1 hora de redação. Ponto. Redação feita e passado a limpo, beleza? Aí vamos lá, vamos dar um exemplo do primeiro dia da prova da SpaceX. Vamos dar uma estratégia que eu doutrino meus alunos para a SpaceX. No primeiro dia você tem física, você tem química, você tem português. Português é peso 2, então já entra no português. Agora, Glauco, como é que você sugere que eu faça essa prova de português? Leia a prova de português. Mas, Glauco, eu vou ler, sim, você vai ler a prova de português. Leia, porque tem muitas questões de português que são mais fáceis do que outras e nenhuma das questões tem valor maior do que a outra. Tem uma questão das 20 de português que pode ser muito mais difícil. Você vai levar mais tempo para responder, para interpretar. E tem outra que é tiro curto, é rápido. E essas duas questões têm o mesmo valor na contagem final. Então, eu falo para meus alunos que a maior estratégia é não bater de frente com a prova. É não ficar dando murro em ponta de faca. Se a questão é grande, deixa para depois. Então, primeiro fazer a prova de inglês, que é peso 2. Ela vale 2 vezes. Depois vai a prova de física, que é peso 1,5. E por último, a prova de química. Mas o que eu sugiro? Vai passar o olho na prova de física, beleza? Então, são 12 questões. Você vai olhar as 12 questões de física. Por quê? Porque às vezes a primeira questão é uma questão a mais difícil da prova. Aí você começa por ela e não consegue, o moral baixa. Vai que a segunda questão de física também é uma questão difícil, tem o moral baixa. Vai que a terceira das 12 questões de física também é punk. As 3 primeiras tu já não fez, teu moral tá lá na vala. E na hora que você for para a 4ª questão, que é uma questão fácil, você já duvida da sua própria capacidade. Então, o que eu doutrino? Eu não posso obrigar os meus alunos, porque eu não estou na prova. Porque senão eu falo, para, faz como eu estou pedindo. Leia as 12 questões de física. Marque as mais fáceis que você gosta, porque toda prova tem questão fácil. Então, e aquelas que são mais difíceis, que ao seu ver é mais difícil, que você às vezes domina, mas sabe que é longa, põe lá uma bolinha, escreve longa, difícil, deixar por último. O teu cérebro, quando você lê todas as questões, teu cérebro começa a vasculhar na tua memória tudo que você estudou. Às vezes você está lendo a 8ª questão e sei que você já passou por isso, você fala, caraca, já sei resolver a 4ª, a 6ª eu já sei, caraca, aquela 5ª é difícil pra cacete. Você está lendo conscientemente numa e inconscientemente está em outra. Isso é importante. Todo mundo já passou, quer ver, por esse exemplo, de você estar tentando lembrar o nome de um amigo conversando com outro amigo e não sai de jeito nenhum, de repente fala, Rogério. O cara fala, o que foi? Vocês já nem mais estavam falando desse amigo, mas o teu cérebro buscou aquele nome. Isso acontece na prova. Às vezes você está lá fazendo uma questão na tua casa e de repente você fala, pô, acho que eu já sei fazer uma outra que eu não tinha conseguido. Você vai lá e faz. Então, ler a prova inteira é deixar o teu consciente e o teu inconsciente olhando para a prova. Isso é muito importante. Então, essa é a estratégia. Redação, primeiro em qualquer prova, depois a prova que tiver maior peso e por último a prova que tiver menor peso. Então, nessa prova toda da SpaceX, você vai lá deixar
1h30 para português, 1 hora para física, um pouquinho mais, e a química é mais tiro curto. Então, lembrar, estratégia de prova pode te aprovar ou te reprovar. Então, coloquei para vocês aqui esses detalhezinhos de você entender. Cara, fazer a redação primeiro, ler a prova toda, dar mais valor às provas de peso maiores. De repente, chutar uma questão de química não tem o mesmo peso que chutar uma questão de matemática, porque matemática é peso 2, então pelo amor de Deus, cara. Então essa é a estratégia. Vamos resumir? Chegou na prova, primeira redação, 1 hora de redação pronta, feita, passado a limpo. Não espera para passar limpo na correria que você vai rasurar, passou a limpo. Depois, trabalha com a matéria que tem peso 2, que é o português, beleza? Fechou? Vamos trabalhar com física, que tem peso 1,5. Depois você vai para química. Morreu. Segundo dia, começa com matemática, 20 questões, peso 2. Lê a prova, já mata aquelas questões que são mais fáceis e mais difíceis. Depois inglês, peso 1,5. História e geografia para depois, beleza? É assim que eu doutrino os meus alunos. E ter uma estratégia de prova é ir para a prova tranquilo, sabendo, vou fazer isso, opa, travei aqui, calma, deixa eu pular essa questão, vou para a próxima. E depois, cara, já que chutar, chuta lá no cartão resposta, porque tem aluno que é tão inseguro que até o chute dele acha que está errado, porque está tão apavorado, beleza? Então fica essa dica minha aí para vocês, espero que essa maneira de trabalhar que eu faço há muitos anos dê certo para você, porque dá certo para os meus alunos e quando eu vou fazer as questões da PrEP, quando eu vou gabaritar a prova da PrEP, eu leio a prova toda e acabo fazendo uma, depois faço outra, depois eu não faço na sequência que a prova chega na minha mão, beleza? Fica essa dica para você e que Deus te abençoe e que isso possa te ajudar. Valeu!